Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Na terça-feira passada, nós ministramos a palavra de Deus, trazendo aos irmãos uma palavra sobre a prisão ao passado, como libertar-se de coisas do passado e como é falta de sabedoria a pessoa dizer que os tempos passados eram melhores que os de hoje. Nós estudamos sobre isto, o prejuízo que traz esta ideia de pessoas dizerem, os tempos antigos que eram bons. Nós estudamos o que a Bíblia fala sobre isto na terça-feira passada. Agora, nesta reunião, o Espírito Santo nos levou a trazer, ou a buscar da parte dele e compartilhar com os irmãos, uma passagem bíblica que nos fala sobre o perigo de nós estarmos presos no futuro. Vamos ler então o que diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 6, verso 25. Diz assim a palavra: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que se levantaram podem sentar. Meus amados, a palavra de Deus, conforme nós estudamos na terça-feira passada, nos mostra o perigo de nós ficarmos olhando pelo retrovisor, nos mostra o perigo de tanto ficar presos nos problemas, nos traumas passados, quanto diz a palavra de Deus que a falta de sabedoria ficar com uma nostalgia que não nos leva a nada, achando que os tempos passados foram melhores do que hoje. A palavra de Deus nos mostra que o ser humano tem esta tendência de estar sempre se queixando, sempre murmurando. E quando olha para o passado, se lembra das coisas boas e não se lembra das coisas más. Se lembra do que aconteceu de bom e não se lembra dos detalhes. E aí fica dizendo, agora que eu estou mal. E vimos o caso, não é, de pessoas, por exemplo, que estão casadas e aí ficam se queixando do casamento, mas
esquecem que quando eram solteiros estavam numa solidão terrível, estavam no desespero para casar. Aí ele esquece daquele desespero que ele tinha de casar, se esquece daquilo que ele sofria, que ele passava como solteiro, e por isso queria casar. E agora casado, vai ter as lutas de casado, e fica dizendo, no tempo de solteiro que era bom. Se o tempo de solteiro era bom, por que você quis casar? É porque não estava bom. Se tivesse bom, você ia continuar solteiro. Ou você é louco. Um dos dois. Se no tempo de solteiro era bom e você quis casar, então você é doido. Tem que te atar. Não é? Por que você quis casar? Porque estava ruim. Aí agora está casado, aí fica dizendo, bons eram tempos de solteiro. Então a Bíblia diz que isso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Porque todos os tempos têm as coisas boas e as coisas más. A questão não é as coisas boas ou as coisas más, mas é com quem passamos as coisas boas e as coisas más. Se passamos a nossa solteirice com Deus, a nossa solteirice foi maravilhosa. E se estamos casados com Deus, também estamos com alguém que é maravilhoso. A tua esposa pode não ser a melhor mulher do mundo, o teu marido pode não ser o melhor homem do mundo, com certeza não é, mas você tem contigo o melhor Deus do universo, o único Deus, Criador dos céus e da terra. E a presença de Deus, é a companhia de Deus, é a nossa entrega a Deus que faz a diferença. Nós não somos felizes ou abençoados porque somos solteiros ou casados. Como disse o pastor Dilson, que me antecedeu aqui, ele é feliz tanto andando num carro sem assoalho com uma tábua, como andando, agora ele não disse o carro dele, né? Hoje ele anda de Corolla, né? Glória a Deus. Então ele é feliz, ele continua sendo feliz. Então, meus amados, não existe esse negócio de ficar chorando pelos cantos, não. Você tem que entender que a felicidade está em Jesus, a felicidade está em ter comunhão com Deus. Deus é bom quando a gente é solteiro, e Deus é bom quando a gente é casado. Bendito seja para sempre o seu nome. Agora, meus amados, a palavra de Deus está nos falando aqui sobre o problema do futuro. Como disse, terça-feira passada falamos sobre o passado. Aqui a palavra de Deus nos aponta ao futuro. E a palavra de Deus está nos dizendo, Jesus está revelando, que o grande problema em relação ao futuro é uma coisa chamada ansiedade. A palavra de Deus aqui, segundo o Senhor Jesus explanou, ela demonstra uma característica da natureza humana, que é sempre a preocupação em relação ao futuro. E por que o ser humano se preocupa tanto com o futuro? Porque o ser humano não gosta de ter nada fora do seu controle. Nós gostamos de ter tudo debaixo do nosso controle. Desde que somos crianças, gostamos de controlar as coisas. As crianças gostam de controlar tudo. As crianças gostam de controlar os pais. As crianças gostam de controlar os seus brinquedos, as crianças gostam de controlar tudo. E nós vamos crescendo com esse sentimento de querer controlar tudo à nossa volta. E quando perdemos o controle, achamos que as coisas estão ruins. Então o ser humano tem essa tendência, essa natureza de querer sempre controlar tudo, de querer mandar em tudo. Por que que muitas vezes as pessoas se apavoram com o casamento? Qual é o grande problema do casamento, especialmente para os recém-casados? Qual é a grande decepção dos recém-casados? E tenho aconselhado tantos recém-casados. A grande decepção do recém-casado é que ele sempre acha que vai manter o controle, que vai ter tudo debaixo do seu controle. A moça casa achando que vai conseguir controlar o rapaz. E o rapaz acha que casa e vai conseguir controlar a moça. E depois, quando ele descobre que as coisas não são tão assim fáceis, depois que ele descobre que aquela moça teve uma formação diferente e que aquilo que ele projetava não é bem como ele estava pensando, depois que aquela moça achava que iria controlar o rapaz e vê que não consegue controlar,
não consegue controlar nada dele, nem o lugar onde ele põe o sapato. Ela diz: meu amor, põe o sapato aqui, ele põe o sapato na sala. Misericórdia. Ela diz: cuida da tua roupa, ele não cuida da roupa. Ela diz: olha, escova os dentes, ele vai deitar com bafo de onça. Ela começa a se decepcionar, começa a se apavorar. E ele também, ele tinha o costume de comer a comidinha da mãe. Aí ela faz aquele arroz tão contente, né? Aquele arroz tão maravilhoso, aquele arroz ungido, cheio de óleo, assim, né? E ela acha que fez o bom, e ele diz: não, mas não é assim que eu gosto. Ela fica triste, ela fica já lá emburrada, e ele não tem nenhum controle sobre aquilo que ele vai comer. É um desespero. Ele acha: casei fora da direção de Deus, pronto, eu não tinha nada a ter casado com essa filisteia. Misericórdia. E aí, meus irmãos, gera problemas. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, mostrando que em relação ao nosso futuro, que nós nem sabemos como vai ser, o futuro é a coisa mais sem controle que existe. A coisa mais sem controle é o futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Hoje aqui nós oramos pelo nosso querido irmão Jair. Foi um grande milagre que aconteceu, irmãos. O irmão Jair, semana passada, estava comigo lá no sítio, forcejando, fazendo força. Ele é um homem forte, levantando o moirão lá. Quando eu soube, eu estava na Argentina e soube que tinha dado infarto nele, eu disse: meu Deus do céu, se tivesse dado esse infarto lá no sítio, lá no meio do mato onde a gente estava semana passada, derrubando tora de eucalipto, eu pensei: que coisa maravilhosa foi que Jesus permitiu que ele estivesse aqui. E o estrago no seu coração foi tão grande que os médicos fizeram cateterismo, e quando chegaram lá, não sabem o que vão fazer. Esse homem está vivo porque Deus é poderoso. Quem iria imaginar semana passada, ele forte, não era, irmão Gabriel? Estava lá com a gente, que ele estava perto de um infarto, estava perto de uma possível morte. Então, o futuro é a coisa mais incerta, o futuro é a coisa que você menos tem controle, e justamente porque o futuro é a coisa que menos nós temos controle, é justamente isso que mais nos causa uma enfermidade da mente, da alma, chamada ansiedade. A ansiedade, então, é justamente este sentimento que sentimos de angústia, de desespero, quando não temos o controle das coisas. Quando você não tem o controle sobre qualquer assunto, isto gera esta angústia. O nome desta angústia é ansiedade. E Jesus está dizendo: vocês não podem andar ansiosos por coisa alguma. Vocês não podem andar ansiosos por coisa alguma desta vida. A ansiedade é algo típico da natureza humana, mas quando nós recebemos a Cristo, quando recebemos o Espírito Santo, recebemos uma natureza divina. O novo nascimento, que é o milagre que faz de alguém um cristão. Você que está nos visitando, o que faz de alguém um cristão não é o fato de ter sido batizado quando é criança. O que faz de alguém cristão não é ser membro de uma igreja. O que faz alguém ser cristão é este milagre que a Bíblia chama de novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é fruto de um encontro com Deus, quando você reconhece que a tua vida não presta, quando você se arrepende não de coisas, mas do teu próprio jeito, e você diz assim: eu preciso me entregar para Jesus. E você tem uma profunda convicção que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Neste momento, quando você faz essa entrega para Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar na sua vida, e de repente você vai sentir uma mudança nos teus pensamentos, você vai sentir uma mudança no teu propósito. É impressionante o que acontece quando alguém nasce de novo. Ali na Argentina mesmo, eu vi num dos nossos cultos, um rapaz chegou na frente bêbado, ele chegou embriagado,
E aí, quando começamos a orar, o irmão Davi, que é líder da juventude na igreja em Pilar, abraçou aquele rapaz, e a glória de Deus desceu sobre a sua vida. Jesus batizou aquele rapaz com o Espírito Santo, Jesus curou ele da cachaçada, glória a Deus, curou daquele porre, e ele ficou são e falando em novas línguas, cheio da glória de Deus. Eu até fiz um pequeno filmezinho dele lá, dando glória a Deus, mas embriagado. Ele continuou embriagado, né, irmão Rodrigo? Ele continuou embriagado, só que não mais agora por vinho ou cachaça, mas embriagado pelo Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus. O que é isto? O que é esta mudança espetacular, essa mudança instantânea? Isto se chama novo nascimento. E a partir do momento em que recebemos a experiência do novo nascimento, a natureza divina se aloja em nós, e agora começa esta guerra entre a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza ansiosa, a velha natureza querendo ter o controle das coisas ainda, mas a nova natureza entregou tudo para Deus. Se eu entreguei tudo para Deus, então eu voluntariamente abri mão do controle. Eu passei o direito de controlar a minha vida para Deus. A minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. O meu futuro não é mais meu, o meu futuro é dele. A minha família não é mais minha, é dele. O casamento não é meu, é dele. O ministério não é meu, é dele. A esposa não é minha, é dele. Os filhos não são meus, são dele. O carro não é meu, é dele. A casa não é minha, é dele. Se tudo é dele, por que eu vou estar preocupado? Aleluia! Esta é a revelação que o Espírito Santo de Deus traz. Esta é uma revelação que está além da mente humana. Isto é milagre. Novo nascimento é milagre, salvação é milagre, santidade é milagre, paz em Deus é milagre. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Agora, meus irmãos, nós estamos nesta guerra, nesta batalha, porque a velha natureza quer o controle. Por esta razão, em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esta é a condição essencial, esta é a condição sine qua non para seguir Jesus. É você abrir mão do teu controle, e você vai dizer: Senhor, agora a vida não é mais minha, agora a vida é tua. Eu nego a mim mesmo, eu vou te seguir. Oh, glória a Deus! Que coisa boa, que paz maravilhosa, que descanso precioso quando estamos nas mãos de Deus. Agora, meus irmãos, é claro que muitas vezes, mesmo nós estando nas mãos de Deus, mesmo nós nos entregando para Deus, claro que vem as preocupações, claro que a ansiedade nos assalta, porque ainda estamos na carne, ainda estamos neste invólucro terrível, carnal, efêmero, este tabernáculo no qual habitamos aqui na terra, que nos puxa para a terra, que nos faz ser apegados às coisas da terra, que nos faz nos preocupar com o amanhã. Mas quando estamos na presença de Deus, entendemos que isto não é coisa de crente, glória a Deus, isso não é coisa de crente, irmãos. Primeira coisa que nós temos que tomar é essa atitude de que isto não é coisa de crente. Não é coisa de crente fumar, não é coisa de crente beber, não é coisa de crente adulterar, não é coisa de crente roubar, não é coisa de crente matar, não é coisa de crente ser ansioso. Por que não é coisa de crente roubar? Porque a nova natureza não rouba. Por que não é coisa de crente matar? É porque a igreja proíbe matar? Não, é porque não é coisa de nova natureza matar. Por que crente não bebe? Por que o crente não usa bebida alcoólica? Por quê? Porque a nova natureza não aceita isto. A palavra de Deus diz que as obras da carne são as orgias, são a bebedice, mas quando estamos no Espírito, nós vivemos livres
da bebedice, vivemos livres do adultério, vivemos livres da impureza sexual. Não é porque o pastor Humberto está mandando, não é porque o pastor Humberto está com o binóculo olhando para você, não. É porque você recebeu Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Ora, meus irmãos, se nós entendemos, se nós rejeitamos em nosso interior estas coisas que são da carne, por que nós acariciamos, justificamos e tentamos muitas vezes relevar como de pouca monta o fato de andarmos ansiosos? Jesus está dizendo, o mesmo Jesus que diz não para tantas coisas, Jesus está dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade mata, ansiedade destrói, ansiedade não causa nenhum resultado positivo. O Senhor Jesus, Ele faz uma pergunta no versículo 27, Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é um côvado? Côvado é a medida entre o cotovelo e aqui os dedos. O Senhor Jesus está perguntando: olha, por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar nem isso aqui na sua vida. Você não consegue acrescentar um segundo na sua vida. O que a ansiedade causa para você? Qual o benefício? Vamos lá. Qual o benefício que a ansiedade te causa? Não te causa nenhum benefício. Agora, quais os malefícios que a ansiedade te causa? A ansiedade te causa esgotamento, te causa insônia, te causa úlcera, te causa câncer. A ansiedade te causa brigas, te causa problemas. A ansiedade, olha, que lista imensa de males que a ansiedade causa. Que lista terrível, só coisa ruim, não tem nenhuma coisa boa. Agora, meus irmãos, se a ansiedade só produz coisas ruins, por que você continua com ela? Por que você não encara a ansiedade como realmente um problema? Quando é que a gente consegue emagrecer? A gente só consegue emagrecer quando encara a gordura como uma coisa ruim. Sim ou não? Sim. Enquanto você olha a gordura como uma coisa que não é tão problemática, aí você vai levando. Aí um dia o médico chega e diz assim para você: olha, seu fulano ou dona fulana, eu quero dizer o seguinte: se você continuar com esse peso, você tem mais 1 ano de vida. Aí você se apavora. Aí você resolve emagrecer. Aí você resolve deixar de comer costela gorda. Aí você resolve deixar de comer isso, aquele outro que você gosta tanto. E você pizzaria, né? Você deixa de ir na pizzaria, deixa de comer rodízio de pizza, enfim. Por quê? Porque você tomou um susto, você tomou um choque. Você entendeu que aquilo ali é uma coisa destruidora. Agora veja, nós não entendemos que a ansiedade é destruidora. Nós não nos damos conta que este sistema que nós temos de querer ter tudo sob controle é algo destrutivo e algo inútil, que não nos acrescenta absolutamente nada, nem um côvado, nem um pedacinho assim. Não te traz nenhum benefício. Jesus está falando isto 2000 anos atrás. E Jesus está dizendo hoje para ti: eu quero te libertar. Eu quero te libertar desse negócio aí. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe que a ansiedade ela produz na nossa mente um quadro, que na maior parte das vezes este quadro é enganoso. Na maior parte das vezes os problemas que nós projetamos para o futuro, eles estão na nossa mente, e depois chega amanhã, está tudo resolvido. E se não está resolvido, se não tem solução, já está solucionado, pronto, não é aquilo ali. Eu quero comprar, eu preciso comprar aquela casa, não deu, pronto, solucionou o problema. Não era para comprar, acabou o problema. Então os problemas estão na sua mente. É você que monta o problema, você que diz assim: eu tenho que fazer isso, se não fizer isso é uma tragédia.
Eu tenho que comprar este carro. Meu Deus, se eu não comprar esse carro, misericórdia, eu vou perder esse negócio. Mas que coisa horrível. Mas e grande coisa, você não tinha perspectiva desse negócio até 10 minutos atrás, mas agora você põe na sua cabeça que não fizer esse negócio, você vai morrer. E você está se destruindo, porque você está montando um projeto seu, você estabelecendo um projeto seu, e aí qualquer coisa fora desse projeto seu cai a casa, tudo está destruído. Que tipo de vida é este? Será que vale a pena viver uma vida assim? Uma vida sem felicidade? Uma vida sempre correndo atrás da máquina? Uma vida sempre tentando projetar coisas de acordo com a tua própria vontade? Aleluia! Parece que eu e o irmão Dilson havíamos combinado sobre o assunto, né? Mas nós não combinamos. Ele chegou aqui dizendo: eu sou feliz. Ele começou a sua fala dizendo: eu sou feliz. Por que ele consegue ser feliz? Porque ele não depende do carro. Glória a Deus. Ele está feliz. Que carro que não tinha assoalho, mesmo era o Fusca? Ele estava feliz com o Fusca. Eu conheci o irmão Dilson quando ele se converteu. Eu sei de onde ele saiu. Se ele continuasse onde ele estava, ele não estaria aqui, ele estaria no cemitério. Há muito tempo ele está dizendo. Então ele é feliz, ele é contente, porque o projeto que ele tinha, ele entregou nas mãos de Deus e deixou de ter. O irmão Dilson, quando aceitou Jesus, ele era tão alegre, irmãos, tão alegre pela libertação que Deus deu para ele, que ele chegava a ser chato. Ele chegava a ser chato. Eu me lembro que um dia eu estava num culto, e que o presidente da igreja, o missionário Nils Taranger, estava pregando. E o Dilson está sentado na primeira fileira ali. Naquele dia ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. E quem diz que o Dilson ficava quieto? Só ele queria falar em língua estranha. E o pastor Nils Taranger falando, e eu via que o pastor Nils olhava assim, e começou a ficar vermelho, ele era sueco. E o sueco começou a ficar vermelho, vermelho. Daqui a pouco ele disse assim: ô moço, para de falar. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o irmão disse: eu fiquei com pena dele ali. Mas, aleluia, ele ficou quietinho. Mas daqui a pouco estava falando novas línguas de novo. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Tanta era a alegria do que Deus fez na sua vida, aleluia. Então, por que você não vai acreditar em Deus? Por que nós não vamos acreditar em Deus? Por que nós vamos acreditar que quando nós estamos no controle, aí as coisas dão certo? Isso chama-se soberba, aleluia. A soberba que nos impede de nos entregar a Deus, a soberba que impede uma pessoa aceitar Jesus, aleluia. Muitas vezes o crente aceita Jesus como Salvador, mas não consegue aceitar Jesus como Senhor. Mas esta noite o Espírito Santo está dizendo: filho, filha, me aceite como o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Mas pastor Humberto, eu estou quase perdendo aquele meu apartamento. Amém, glória a Deus. Se você perde aquele apartamento, então Deus vai te dar outro. Ah, mas eu não consigo mais viver com o nível de vida que eu estou vivendo. Amém, então baixa um pouquinho esse negócio. Você nasceu careca, sem dente e pelado, meu irmão. Dá glória a Deus, você já está ganhando, já tem cabelo, aí tem dente. Aleluia, quem sabe não é dente natural, mas tem uma dentadura bonita aí, que custou R$1.000, glória a Deus. Vamos dar glória a Deus por isto. Bendito seja o nome do Senhor. Viver uma vida abençoada, viver uma vida feliz na presença de Deus, entender o plano de Deus, o projeto de Deus, nos enquadrarmos no projeto de Deus. Olhei ali agora para o pastor Josué. Por favor, pastor José, você pode ficar em pé. Feliz aniversário.
Está de aniversário hoje, glória a Deus. Aí eu olhei para ele e me lembrei de um caso que aconteceu com o Josué. Quando o pastor Josué, anos atrás, quando a gente ainda, nós éramos magros, o pastor Josué ficou desempregado. Ele tinha uma profissão chamada operador de computador. Eu não sei bem o que fazia um operador de computador, mas essa era a profissão dele. Ele trabalhava, me parece, nos sindicatos médicos, não é isto? No CREMERS, no Conselho Regional de Medicina, é isto? No CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Ele trabalhava no CREA como operador de computador. De repente ele ficou desempregado. E aí, meus irmãos, ele desempregado, numa luta, numa guerra, a esposa empregada e ele vivendo do salário da mulher. Ah, meus irmãos, aquele gauchão, não é machista, agora vivendo da mulher. Que desespero! E, meus irmãos amados, o coitado Josué vivia orando. Passava os dias inteiros orando na igreja e dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, um emprego, me dá um emprego, eu quero ser operador de computador, eu quero ser operador de computador. E eu me dei pena do Josué naquela ansiedade, aquela desesperação dele. Comecei a orar por ele também. E um dia eu estava orando pelo Josué e ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim para mim, os mais antigos, quem sabe, vão se lembrar desse testemunho. A voz de Deus disse assim para mim: vai na casa do Josué e diz para ele vender quindim. Glória a Deus. Ele morava ali na Cristiano Fischer, num apartamentinho ali. Ele tinha um fusquinha vermelho, né? Bordô, aleluia. Cheguei lá, toquei a campainha, ele atendeu. O irmão José é mais alto que eu, não é? E eu fiquei com medo. Agora eu falo esse negócio para ele, me dá uma bolacha. Mas eu enchi o peito, respirei, disse assim: irmão, eu vim aqui te entregar um recado de Deus. Ele disse: qual é o recado de Deus? Deus mandou dizer para ti que tu tem que vender quindim. Aleluia. Você tem coragem de entregar uma profecia dessas? Glória a Deus. Deus falou que é para o senhor vender quindim. E ele, pastor José é o pastor mais parecido comigo, não é? Ele olhou para mim e disse assim: meu irmão, meu irmão, quindim. Coitado do Josué. Se eu tivesse dado um soco dele, ele não teria sentido tanto. Eu disse: sim, Deus falou comigo para você vender quindim. Põe umas caixas de quindim no teu carro e sai vendendo por aí. Ele disse assim para mim: aqui do lado tem uma fábrica de quindim. Eu imito ele, né? Mas na verdade, eu imitando ele, estou imitando eu, né? Bem, aí, meus irmãos, ele foi na tal de fábrica de quindim, pegou umas caixas e saiu vendendo em escolas, não é, pastor José? Saiu vendendo em escolas. Ele foi obediente à voz de Deus. Glória a Deus, foi obediente. Saiu vendendo em escolas, vendeu o quindim uma semana. Depois de uma semana vendendo quindim, chegou um dono de uma distribuidora de medicamentos, que era cliente do banco onde a irmã Rosinha trabalhava. A irmã Rosinha era caixa, né, irmã Rosinha? Eu vi a irmã Rosinha por aí. Está ali a irmã Rosinha. Era caixa, né? E ele chegou e perguntou para ela: ô Rosinha, tu não conhece um vendedor? Foi assim, né? E ela disse assim: eu conheço. Daí ele disse: olha, porque eu preciso de um vendedor para minha distribuidora para pegar todo o sul do estado. É isso, pastor José? Era o sul do estado, né, do Rio Grande do Sul? Todo o litoral do Rio Grande do Sul para vender medicamentos. A irmã Rosinha disse: meu marido é vendedor.
Glória a Deus. Então ele disse assim: então diga para amanhã ele passar no meu escritório. Oh, glória a Deus. E ele estava apavorado, meus irmãos. Ele estava apavorado, tinha um outro apavoramento dele ainda. Me esqueci de falar para vocês. Por que eu fui orar por ele? Porque no culto ele chegou e disse assim para mim: pastor Humberto, agora que a coisa ficou feia. O quê? Eu estou desempregado e ainda me pediram um apartamento. Vão me despejar lá porque... Vão te pedir um apartamento? Vão. Eu disse assim: então dá glória a Deus, é porque Deus quer dar um para ti. Propriedade. Eu disse: mas eu estou desempregado. Aí veio o assunto do quindim. Aleluia. Glória a Deus. Foi assim, pastor José? Foi, né? Glória a Deus. Aí, meus irmãos, o que acontece? No outro dia, ele foi. E ele me disse que ele foi todo o tempo orando naquele Fusca dele, dizendo: Jesus, ajuda que o homem não pergunta o que eu venda. O que eu vendo? Chegou lá: o senhor é vendedor? Sim, sou vendedor. Não disse que fazia só uma semana que era vendedor. O homem não perguntou. E também não disse o que ele vendia. O homem não perguntou. O homem conversou com ele, gostou. É tua, glória a Deus, a representada é tua. De uma hora para outra, de operador de computador, virou vendedor de quindim. E de vendedor de quindim, virou representante comercial para todo o litoral do Rio Grande do Sul de medicamentos. Passou um tempo, ele me procurou e disse assim: pastor Humberto, fechamos o negócio, compramos um apartamento. Deus está dizendo para mim e para você: você se entregou para mim, ou não? Você se entregou para mim ou não? Você me aceitou só como Salvador ou também como Senhor? Se você me aceitou como Senhor, por que você anda ansioso? Se você realmente entregou a sua vida nas minhas mãos, por que essa ansiedade? Mas, pastor Humberto, a ansiedade é uma coisa que ela não está sob meu controle. Eu quero ter controle de tudo, mas não tenho controle nem sobre a minha ansiedade. Olha que paradoxo é isso. A pessoa que quer ter controle de tudo não controla nem a sua ansiedade. E quando você realmente perde o controle para Deus, aí você controla a ansiedade. É o inverso. Aí você diz: mas pastor, eu não quero ser ansioso. Mas como é que eu faço? A palavra de Deus diz-nos, vamos ler Filipenses. Glórias ao nome de Jesus. Filipenses, eu gostaria de falar mais, mas eu vejo que o tempo não permite. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Podemos ler desde o verso 4. Verso 4, aí fica mais inteligível. Deus está dizendo assim para ti: alegrai-vos sempre no... Alegrai-vos sempre no... Alegrai-vos sempre no... Alegrai-vos sempre no... Aqui começa o segredo. Você se alegra em quê? Você se alegra numa curtida que alguém deu lá no Facebook para você? Você se alegra num elogio? Você se alegra com um carro? Você se alegra com uma casa? Com uma roupa nova? Há pessoas que para se alegrar, irmãos, precisam comprar. Eu conheci um amigo que ele dizia o seguinte: quando ele estava meio chateado, ele ia comprar. Ele ia para um shopping. Ele ia para uma concessionária de carros, nem que fosse para dar lá um passeado no test drive. Isso é um sintoma terrível. O sintoma é que a pessoa se alegra com as coisas daqui. Então, a partir do momento que a tua alegria, que a tua esperança está nas coisas daqui,
Só em imaginar que você pode perder o controle disso já te dá desesperação. Porque a tua alegria é nas coisas daqui. A tua alegria não está em Deus. Agora imagine, meus irmãos amados, minhas irmãs, Deus está dizendo aqui para você o seguinte: olha, aprenda a te alegrar em mim. A coisa está ruim, vem para a minha presença e te alegra em mim. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Irmão, sabe qual é o pior lugar do mundo? Sabe qual é o pior lugar do mundo? Pior lugar do mundo, eu acho, pelo menos dos lugares que eu visitei, o pior lugar do mundo, que eu acho que é uma amostra grátis do inferno, é um presídio brasileiro. Já fui num presídio americano, parece que nem é presídio, mas já fui em presídios brasileiros. Verdade, os irmãos que trabalham nos presídios, não é um lugar terrível de opressão, que as pessoas são tratadas sem nenhum respeito, sem dignidade, que a pessoa está ali sem poder sair, preso, pagando por um crime. Aquilo é muito parecido, claro, o inferno é muitas vezes pior. Agora, meus irmãos, se você chegar, por exemplo, na galeria, na quarta do B, é isso, irmão Sérgio? Lá na PEG, por exemplo, você entra naquela galeria, irmãos, você vai entrando naquele presídio, você vai entrando, grades e mais grades, é um gelo lá dentro, uma coisa sombria, você vai passando, passa por um portão, passa por outro, você vai passando por aqueles presos lá cabisbaixos, você olha para aquelas galerias, aqueles homens enjaulados, aí você vai caminhando, passa por uma, de repente você chega numa galeria, e antes que você chegue na galeria, você já começa a ouvir uma coisa diferente, você começa a ouvir assim, glória, glória, aleluia, glória, oh. Aí quando você olha para aquela galeria, você vê lá uma multidão de mais de 400 homens, numa galeria onde cabe 80. Eles estão todos de ternos e gravata. Todo mundo penteadinho, barbeadinho. Aleluia. Com um brilho nos olhos. Você entra naquela galeria, meus irmãos, grande parte deles não tem nenhuma cama, não tem cama, eles dormem no chão, em cima de um cobertor, os que têm um cobertor. Homens que não têm nada, eles perderam o controle de tudo. Eles não comem o que querem, eles não vão onde querem. Eles perderam completamente o controle, o Estado assumiu o controle da vida deles, perderam o controle de tudo. Mas se encontraram com Deus e conseguiram entregar a sua vida para Jesus. E aqueles que verdadeiramente são libertos, são nascidos de novo, eles te olham com brilho nos olhos e te abraçam e te dizem a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você acha que alguém consegue ser feliz dentro de um presídio? Se você acha que não, vai lá, vai nas galerias da restauração dentro dos presídios. Eu gostaria que todo mundo um dia fosse num culto lá. Aleluia, glória a Deus. Aí você acha que o mundo acabou porque você não conseguiu comprar um celular iPhone. Que miséria. Que miséria. A tua alegria depende de um negócio desses. A tua alegria pode ser roubada por um ladrão. A tua alegria pode ser destruída se o carro passar por cima. Aleluia, glória a Deus. Isso não é ser cristão. Ser cristão é aquela pessoa que tem um encontro com Deus.
que vive com Deus, que se levanta e tem um encontro com Deus. Aleluia, e diz como o pastor Dilson disse: eu sou feliz porque me encontrei com Jesus, eu sou feliz porque sou salvo, eu sou feliz porque sou liberto, eu sou feliz porque tive encontro com Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é verdadeira felicidade, que independe de dinheiro, que independe de casa, de carro. Glória a Deus, que depende somente de uma coisa: de andar com Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem é que falou isto? É alguém que vivia numa mansão? Não, é alguém que viveu a maior parte do seu tempo de ministério preso, num presídio. Paulo, preso de Cristo, prisioneiro por ser cristão. Mas lá de dentro da cadeia ele dizia para a igreja: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele repete o que Jesus falou, mas aí ele explica como é que é esse negócio de não andar ansioso. E ele diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sabe por que você não consegue vencer a tua ansiedade? Porque você não ora. É impossível você orar e continuar ansioso. É impossível você tirar ali um tempo na presença de Deus, até ter aquele encontro com Deus. Você vai orando, glória a Deus. Por favor, faz de conta que essa Bíblia aí é o seu problema. Faz favor, o senhor pode ficar em pé. O senhor vai orando, põe a Bíblia para trás. Antes de orar, o senhor está com a sua angústia lá para trás. Aí o senhor começa a orar, começa a vir para frente. Senhor Deus, olha aqui, Senhor, olha essa angústia aqui, Senhor, estou carregando ela escondida, a esposa não sabe, os filhos não sabem, ninguém sabe. Estou aqui, Senhor, ó Jesus, mas aqui, ó Senhor, olha aqui, Senhor, eu vou te fazer conhecido, ó Senhor, aqui está ela. Aleluia, abre ela aí, começa a explicar para Jesus: Jesus, vai virando as folhas da tua angústia aí, vai virando. Jesus, Jesus, aqui esse é o problema, aqui Jesus, vai girando, vai contando, vai contando, vai contando, vai contando, vai contando, isso, vai, terminou, entrega agora, acabou a ansiedade. Vai embora para casa. Agora tem muita gente que vai orar, não, ele só dá uma viradinha de folha, ele não vai até o fim, não vai contando tudo, não debulha tudo na presença de Deus, aí não adianta, aleluia. Mas esta noite Deus está dizendo: sejam em tudo, glória a Deus, sejam em tudo, glória a Deus. Olha o advérbio, em tudo, vamos dizer em tudo, vamos lá, em tudo, glória a Deus, vamos lá, em tudo, vai contando tudo, vai folheando até o fim, até fechar a última capa. Senhor, eu contei tudo, eu falei tudo, agora é teu. Vamos ficar em pé.